E aí galera, paz do Senhor Jesus, Pastor Alexandre, com vocês de novo para mais um vídeo, sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem falado comigo, tem queimado no meu coração, e está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Antes, eu quero te pedir para você se inscrever no canal, deixar aí o seu like, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, com quem você quiser. Quero pedir para você também deixar aí um comentário, se o vídeo te ajudou, se a palavra falou o seu coração, se você quer fazer alguma pergunta, enfim, deixa aí um feedback e bora lá crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Logo depois da abertura do canal, a gente vai falar então sobre Hebreus 12, o versículo 1, beleza? Vamos lá? Bom, galera, aberta então em Hebreus capítulo 12, vai aparecer para você aí na tela. Hebreus 12, versículo 1 diz assim: Portanto também nós, considerando que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Amém? Essa é a palavra do Senhor, Hebreus 12, 1. Bom, é maravilhoso esse texto. Primeiro, o autor aqui está dizendo que nós estamos rodeados de uma nuvem, uma considerada nuvem de testemunha. De quem ele está falando? Se a gente prestar atenção no começo do versículo, diz portanto. Se ele diz portanto, isso significa que ele está continuando um assunto. E qual é o assunto do capítulo anterior? Os heróis da fé. Então aqui ele começa dizendo que aqueles homens, mulheres, aquelas pessoas consideradas heróis da fé, elas são as testemunhas, ou seja, são um exemplo, são um espelho para nós, para que a gente se desembarace, para que a gente não peque, para que a gente corra o propósito do Senhor. Se a gente for olhar para a vida de cada um deles, eles abandonaram casa, abandonaram família, abandonaram riqueza. Lá fala de muitos lá que enfrentaram leões, que sofreram perseguições, correram, né, de lutas, guerras, enfim, homens que abandonaram a própria vida, abandonaram a carreira, abandonaram aquilo que antes de conhecer a verdade do Senhor, eles tinham como importante e precioso, abandonaram dinheiro, riqueza e correram o caminho que Deus havia proposto para eles. Avançaram no propósito do Senhor. Então eles são as nossas testemunhas. O que falar de Daniel, Noé, o que falar desses homens e mulheres também, Esther, Ruth, né, que aceita a fé da sogra. Ela é uma midianita, ela aceita a fé da sogra e anda com ela, né, por onde quer que ela vá, e ela é então constituída herdeira de uma promessa, né, pela linhagem que vai até Jesus. Entenda, irmãos, que as renúncias que nós fazemos na nossa vida, elas vão sempre nos posicionar no propósito de Deus. As renúncias que fazemos na nossa vida, elas vão contribuir para que nós fluamos no propósito e na vontade do Senhor. Então, é difícil? É difícil. Agora, o que é mais importante? O que tem mais valor? Porque as coisas desse mundo são passageiras, mas as coisas de Deus são eternas. Então, Deus propõe para nós algo eterno, enquanto as coisas na nossa vida são passageiras. Um dia a gente pode estar lá em cima, num bom trabalho, um bom emprego, um bom dinheiro, um bom carro, uma boa casa, e amanhã a gente não ter nada, a gente está vivendo de favor, a gente está desempregado, a gente está enfermo, enfim. Então, o que Deus nos oferece é uma vida plena, eterna e segura, tanto em relação à salvação, como segura em relação à nossa vida também, porque Ele vai cuidar da gente. Agora, ele também aqui no texto está dizendo para nos desembaraçar. Então eu faço um alerta aqui para nós. Nos desembaraçar. Desembaracemo-nos, ele está dizendo. Então não é obra do Espírito Santo se desembaraçar.
É a nossa posição, é a nossa responsabilidade tirar de nós tudo que atrapalha. E o que é que atrapalha? Porque ele está falando sobre os embaraços e o pecado, então não é pecado. Então ele não está falando de algum erro que a gente comete que nos afasta da presença de Deus, que é necessário arrependimento, que precisa do sangue de Jesus para purificar. Ele está falando de coisas que impedem a gente de correr nesse caminho. Pode ser o seu trabalho, que você gasta a sua vida só no seu trabalho e deixa as coisas de Deus como secundárias. Não estou falando para você abandonar o emprego, mas será que você não está dando mais importância a valorar o emprego do que as coisas de Deus? Quando chega no final de semana, trabalhou a semana toda, no final de semana você está muito cansado e aí você não vai para a igreja porque você está cansado. Entende? As concessões que a gente faz, porque a gente acha que aquilo que vai nos proporcionar algum valor, comodidade, tem mais importância do que as coisas de Deus. Então, tem muitas coisas que nos embaraçam, tem muitas coisas que nos prendem e que não deixam a gente avançar no caminho. E aí ele também fala do pecado. Do pecado, irmãos, é o erro que a gente comete que nos afasta de Deus. É a mentira, é a blasfêmia, é o palavrão, é a pornografia. Essas coisas são pecado e nos afasta da presença de Deus. Então ele está falando, primeiro, a nossa atitude de nos desembaraçar, segundo, do pecado, ou seja, não peque, não erre. E aí ele fala, e aí corramos com perseverança. Se ele está falando para correr com perseverança, significa que o caminho não é fácil. Perseverar significa insistir, significa lutar, resistir. Então, irmãos, é para correr um caminho que está proposto, mas nesse caminho nós vamos ter contrapontos, nesse caminho nós vamos ter resistência, nesse caminho nós vamos ser perseguidos, nesse caminho a gente vai ter provações, mas ele está dizendo, corra com perseverança, corra com perseverança. Por quê? Porque lá na frente, no versículo que sucede, diz que nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Ele é o alvo para quem nós estamos correndo. Então, irmãos, o que é mais importante para nós? Irmãos, desembarace-se, não peque. Irmão, olhe para os espelhos que temos, olhe para as testemunhas que temos, olhe para os exemplos que nós temos e vamos correr essa carreira de fé de tal maneira que nós alcancemos graça no Senhor, a ponto de dizermos como Paulo, que nós corremos a carreira e guardamos a fé. Combatemos o bom combate, corremos a carreira e guardamos a nossa fé. Então, em nome de Jesus, tire os embaraços e não deixe que nada te atrapalhe no propósito eterno de Deus. Amém? É um pensamento, pensa nisso. Em nome de Jesus, vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Vai estar aparecendo para vocês aqui outros vídeos. Compartilha, deixa aí seu like, amém? Deixa aí seu comentário também. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, amém? E Deus abençoe a sua vida. Tchau.